Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é um prazer e uma alegria estarmos mais uma semana juntos para trazermos este conteúdo que é o resumo da lição bíblica de adultos, lições CPAD. E desta feita estaremos trazendo a lição de número 9, que fala sobre o tema, o título Vontade, o que move o ser humano. Esta é a lição de adultos, que trata como temática geral corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. E nós estamos, durante esse trimestre, aprendendo mais sobre o ser humano, ser que é tricotômico, ele é dividido em espírito, alma e corpo. E estamos aqui mais uma semana levando este conteúdo até você. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe, dê o joinha, para que esta mensagem chegue até outras pessoas e assim a mensagem da palavra de Deus ela possa alcançar cada vez mais outros corações. Nós fazemos a Assembleia de Deus aqui em São Miguel dos Campos, que está sob direção nosso pastor Amaro Antônio Cristóvão Filho, e direção geral do reverendo José Osvaldo Nunes de Lima, nosso pastor presidente. Eu te convido a estar conosco nesses próximos minutos, aprendendo mais uma porção da palavra do nosso Deus. Como já tinha dito, a lição tem por tema a vontade, o que move o ser humano, e o texto áureo se encontra em Gálatas, capítulo de número 5 e o verso 16. Convido você a estar conosco aprendendo mais uma porção da palavra de Deus. Estamos aqui diretamente dos estúdios da Web Rádio do portal ADSMC, eu juntamente com o nosso irmão Jair Eugênio, levando este conteúdo para a sua casa, para o seu lar ou aonde você esteja nos assistindo. O texto áureo nos diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. A verdade prática diz: guiada por Deus, a vontade é uma bênção extraordinária, vital para a existência humana. Esta lição ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico está com o tema vontade, motivação e ação. O segundo tópico trabalhará desejos, a escravidão, da escravidão à redenção. E o terceiro e último tópico, o ensino sobre os desejos em Tiago. A leitura bíblica em classe ela está em Gálatas, capítulo de número 5, verso 16 ao 21, Tiago, capítulo 1, verso 14 ao 15, e Tiago 4, capítulo 4, verso 13 ao 17. Nós iremos fazer apenas do capítulo de número 5 de Gálatas, versos 16 ao 21, que diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, beberrices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Meus irmãos, nós observamos a título de introdução, trazendo sempre em mente que o que está sendo tratado ele está sempre em conexão, tema após tema, lição após lição. E cumprindo esta expectativa, nós vemos que nas lições passadas nós aprendemos aquilo que está dentro do aspecto do intelecto, da sensibilidade. E hoje nós iremos absorver mais uma porção de conteúdo sobre o que é a vontade, que está imbuída de todo e qualquer ser humano. Todos nós temos vontades no plural. Porém, nós devemos compreender, iremos aprender nesta lição, quais são as origens, a gênesis dessas vontades
e se é possível o ser humano trabalhar num plano de não exercer essa vontade ou não ter essa vontade. A título, nós trabalharemos também esse texto de Gálatas 5,16 em duas versões. A NVI, ela diz: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo que nenhum satisfarão os desejos da carne. A Nova Tradução na linguagem de hoje diz: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Perceba que tem aqui um link que é feito com o texto também de Efésios, capítulo de número 5, quando compreendemos que a versão Almeida Revista e Corrigida afirma de forma impositiva: sejam cheios do Espírito Santo. Mas outras versões, elas se encaixam perfeitamente com a tradução na linguagem de hoje, quando deixa de forma clara que não é uma atitude humana, não é uma ação humana. Eu não consigo me encher do Espírito Santo. Não. Quando na verdade é que o meu papel é abrir meu coração, é permitir, porque esta ação, quem tem maior interesse é o próprio Espírito Santo de Deus. Ele quer nos encher. E o que eu devo fazer é permitir, é deixar, como está também Gálatas 5,16. Deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. Nós compreendemos que na verdade prática, guiada por Deus, a vontade é uma bênção extraordinária e vital para essa existência humana, é que ou somos influenciados por Deus, ou seremos influenciados pelo inimigo das nossas almas. Se somos influenciados por Deus, a nossa vontade irá refletir a própria vontade do Criador, e isso trará bênçãos para as nossas vidas. Nós observamos uma frase que diz que a vida cristã não é sobre anular nossa vontade, mas sobre alinhar a vontade de Deus, justamente através da orientação do Espírito Santo de Deus. Se Deus anulasse esta vontade, este livre-arbítrio de cada ser humano, nós não teríamos do que nos culpar. Por quê? Eu explico com um exemplo prático. No Éden, Adão tinha o livre-arbítrio. Adão não estava designado a falhar, a pecar. Pois se Adão tivesse designado ou predestinado a pecar, como, pois, Deus iria culpar Adão? Não teria como, pois a defesa de Adão seria uma defesa muito fácil de ser feita. Ele iria dizer: Deus, eu não tive a oportunidade de escolher ou não escolher, pois o Senhor já tinha me predestinado para essa atitude, esta ação. Logo, como Deus pode ser justo se ele tivesse predestinado Adão para a falha, para o erro? Assim também é extensível para todos nós, todos os seres humanos. E Deus não anula este livre-arbítrio. Este livre-arbítrio, ele está escancarado, dado a cada um de nós. Nós compreendemos que Deus ele não busca escravos. O texto da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8 e o verso de número 15, nos diz o seguinte: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Compreendamos que este espírito que é dado a nós através do próprio Deus é um espírito para que venhamos a buscar a Deus com liberdade. Porém, devemos ter em mente que após essa queda, e queda que é com Q maiúsculo, tratando do pecado original, essa inclinação do ser humano ela é prejudicada. Ela é prejudicada ao ponto de que nenhum ser humano por si só consegue voltar-se a Deus ou inclinar-se a Deus. É necessário que Deus dê o primeiro passo. E, de fato, foi dado o primeiro passo. Compreendemos também o que está em Romanos capítulo 6 e o verso de número 17, que diz: mas, graças a Deus,
que tendo sido servos passado do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Antes éramos escravos, antes estávamos em condenação, mas não agora que recebemos esta doutrina. Nós observamos em primeiro ponto, o tópico que fala vontade, motivação e ação, este conceito de vontade que é volição ou vontade, que é justamente a capacidade humana de desejar, de querer, de almejar algo. Nós observamos biblicamente, observe esses conceitos, que a vontade é o centro do comando da nossa alma. A nossa alma, ela só irá raciocinar, irá mandar os comandos para o corpo executar se houver a vontade. É o centro, é onde reside o ponto-chave, é justamente na nossa alma. Compreendemos também um exemplo dado aqui bem interessante. Imagine você que está dirigindo um veículo. Você está com o volante na sua mão. E aqui tem as emoções que estão permeando o nosso intelecto. Imagine nesse exemplo prático que são os passageiros. E também tem o GPS. Imagine que você quer chegar a um destino e os passageiros dizem: é melhor você ir pela esquerda, vire à esquerda. Enquanto o GPS lhe afirma: é melhor você dobrar a próxima esquina à direita. Você não é obrigado a pegar ou fazer uma conversão à esquerda, nem também fazer uma conversão à direita. Seja porque os passageiros estão falando, seja porque o GPS está abordando. Você que está sob o controle, está ali sobre a direção do veículo. É você quem irá fazer conforme o seu querer, mesmo que desaponte os passageiros ou até mesmo o GPS. Nós compreendemos que quem segura o volante decide onde realmente o carro deve ir. E Deus é o próprio Criador que nos capacita desse livre-arbítrio para decidir, para escolher aquilo que devemos ou deveremos fazer. Logo, ao fazer isto, Deus não quer que ninguém sirva a Ele de forma automática, de forma automatizada, como robô, como máquinas. Mas Deus quer ou requer que venhamos a amá-lo de livre e espontânea vontade, fazendo assim algo de forma não automática, mas espontânea. Vemos também que a Bíblia ilustra o exemplo de Tiago 3 e 4, mostrando um exemplo do leme. O leme, nós sabemos que ele está no navio ou numa embarcação e vai dirigir, vai traçar uma rota. É ele que escolhe a posição que o barco ou o navio irá traçar. E temos aqui alguns exemplos. Em primeiro lugar, tomando por base o texto de Tiago, capítulo de número 3 e o verso de número 4, onde irá nos abordar o seguinte. O texto diz o seguinte: vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. O leme é uma parte pequena se comparado ao todo. Porém, quem está ali pilotando, governando o leme, é ele que dirige para onde é a direção que vai o navio ou a embarcação. E tendo por base esse texto, nós observamos aqui, em primeiro lugar, a vontade no Éden. É um paralelo que é feito. No Éden, o leme ele era perfeito. Por quê? Deus cria o homem, a mulher, o ser humano como um todo em perfeição, estado de perfeição. Tudo está funcionando perfeitamente. A capacidade de Adão era muito maior do que a nossa capacidade nos dias de hoje. Ele não tinha os efeitos da queda, do pecado. Nós observamos aqui que a mão de Adão estava no leme, guiando a sua vida, e a mão de Deus estava sobre a mão de Adão, ajudando a guiar este leme. A vontade perfeita é o leme perfeito, melhor dizendo. Em segundo lugar, a vontade na queda, o leme agora ele está
travado, ele está enferrujado. Por quê? O leme enferrujou e travou. Agora o ser humano, Adão, ele só pensa no seu desejo, na sua vontade, no seu querer. Em terceiro lugar, a vontade na salvação, o leme agora ele está destravado. Por quê? No momento da conversão, Jesus Cristo ele assume este bordo. É agora ele que assume o comando da embarcação. Porém, em quarto lugar, a vontade na vida cristã agora é o leme guiado. É quando o próprio Deus ele toma agora o controle da embarcação, do leme, e ele mesmo passa a guiar através da sua graça sobre as nossas vidas. Quando Deus atua sobre as nossas vidas, os nossos desejos irão refletir os desejos divinos. E quando não estamos ou não permitimos que Deus faça assim, quem governa o nosso leme não somos nós. É por isso que muitas pessoas, elas afirmam que têm consciência que estão em erro, que estão no pecado, mas não têm força para mudar a sua vida, não tem força para tomar a decisão de voltar a Cristo, de aceitar a Cristo como Salvador ou largar algum tipo de vício, seja da embriaguez, seja da prostituição e assim sucessivamente, mas elas reconhecem que estão em falha, estão em pecado. Mas o leme da sua vida não é guiado por Deus, ou elas não permitem que Deus guie, mas é o próprio inimigo das nossas almas. Compreendemos que isso ocorre porque é uma batalha espiritual que começa justamente na nossa mente. Essa batalha que começa na nossa mente, o exemplo prático do livro do Gênesis é quando a própria ação de comer o fruto deste casal não é a primeira etapa, mas é a última etapa. A primeira etapa é o diálogo que existe com Eva e a serpente, o convencimento da serpente sobre aquele fruto que era bom, agradável de se olhar e também deveria ser bom de se provar. Compreendemos que esta batalha que ocorre, Paulo fala na segunda carta aos Coríntios 10:5, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Se Cristo está em nós e estamos em Cristo, logo os nossos pensamentos eles passarão pelo filtro de Cristo. Também Paulo, falando aos Filipenses capítulo 4, verso 8, ele diz, olha, tudo que for verdadeiro, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é digno, nisso nós devemos pensar. Nós devemos nos ater com os nossos pensamentos diários. Compreendemos também que a tentação, irmãos, é um processo gradual. E esse processo gradual envolve algumas etapas. Por exemplo, no caso de Eva, a queda ela não é um evento súbito, ninguém cai do nada. Em primeiro lugar, existe o pensamento e a reflexão. Eva refletiu, pensou sobre as consequências naquele diálogo com a serpente. Em segundo lugar, emoção e sentimento. Ela sentiu algum tipo de emoção e se apegou ao desejo futuro quando a serpente lançou a proposta: vocês serão semelhantes ou iguais a Deus. Em terceiro lugar, o desejo. Essa manifestação do desejo abriu margem para que o diálogo continuasse. Em quarto lugar, a ação. A ação sempre vem por último estágio. Ela tomou o fruto, comeu o fruto. Nós compreendemos que se a tentação é um processo, significa que ela tem vários pontos de saída. Porém, é muito mais fácil interromper a tentação na etapa do pensamento, que é a primeira etapa, do que nas outras etapas, por exemplo, na etapa da ação. É muito mais difícil quando se está na etapa da ação de interromper a tentação do que ainda quando está no grau ou no campo do pensamento. Vemos que existe aqui uma verdadeira batalha na vida cristã, uma batalha no campo da mente. E esta batalha no campo da mente, ela será vencida ou perdida na mente para depois ser
perdida ou vencida através do corpo. Compreenda isto, meu caro irmão, minha cara irmã. O corpo ele não peca por si só. O pecado ele inicia-se na mente. O corpo ele externa, ele executa, é a última etapa. Mas as primeiras etapas ocorrem justamente na mente, no pensamento. Nós vemos também que Adão ele foi criado bom, conforme Gênesis 1:31, o ser humano perfeito. E o pecado de Adão é uma escolha deliberada. Ele não foi influenciado por Deus. Ele não foi influenciado por Deus. Mas ele por si só escolheu pecar. Ele sabia das consequências, pois o próprio Deus já tinha alertado ao casal. Mas ele escolheu de forma deliberada agir, pensar e executar. E aqui, por que toda a raça humana está representada em Adão? Isso se dá pela teoria federal ou federada, que ele era o representante de toda a humanidade. O texto de Romanos 5:12 diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Salmo 51, verso 5, Davi também afirma: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Perceba esta frase. Esta frase é crucial para entender esta doutrina do pecado, a martiologia. Nós não somos pecadores pela primeira vez que pecamos, mas nós somos pecadores porque já nascemos pecadores. Herdamos este pecado de Adão. E mais, nós não temos forças em nós mesmos para vencer o pecado. É necessário o quê? É necessário ter um auxílio, uma ajuda que é crucial. E existem os processos, e o primeiro processo é a justificação, tornando-se justiça através do sacrifício de Cristo. O segundo, a santificação, que é um processo contínuo. E por fim, glorificação. Nosso corpo será glorificado, futuro. A justificação ela já ocorreu através do ato de Cristo, e os seus efeitos são para aqueles que aceitem, que professem Cristo como seu Senhor e Salvador. A santificação é um processo contínuo, gradual, dia a dia. E aqui tem um detalhe: este processo não significa perfeição instantânea. Ninguém se torna perfeito de maneira instantânea, não. Mas durante esse processo haverão quedas, poderão sim ocorrer quedas. Isso é normal na lógica humana. E o que fazer? 1 João 1:9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Fechamos esse primeiro tópico compreendendo que a vontade ela não é perfeita ainda, pois estamos ainda em carne. Porém, temos que ter em mente que todo o pecado inicia com o pensamento e é por fim externo através da ação do corpo. Em segundo lugar, o comentarista fala dos desejos, da escravidão, a redenção. E vemos aqui que é utilizado o exemplo, para não ser dúbio, do povo do Egito. Eles estão no Egito na condição de escravos, eles são libertados, e quando eles estão nesse processo de saída, existe aqui uma citação que eu quero fazer de um autor norte-americano, de Carson. Ele diz que o povo tinha saído do Egito e eles não tinham trocado ainda a mente, ou a mentalidade deles ainda era de escravo. Por quê? Quando eles chegam diante do Mar Vermelho, Moisés, sob sua liderança, eles já tinham visto milagres ocorrerem anteriormente, mas eles afirmam o seguinte: olha, Faraó está vindo aí. Faraó era o antigo senhor deles, é quem mandava sobre eles, comandava. Então eles preferem estar trêmulos, com receio, com medo e com o sentimento que vão morrer, ou que era melhor ficar no Egito do que confiar no libertador, que era Moisés. Isto é o que? A mentalidade de escravo. E esta mentalidade de escravo fez com que o povo tivesse, por exemplo, o desejo pecaminoso de
de se ser escravo quando já eram livres. Eles tinham desejos de quando eram escravos, sendo já livres. Eles estavam na peregrinação rumo à Terra Prometida, mas o desejo ainda era daquilo que eles possuíam, faziam no Egito. Em segundo lugar, a ingratidão alimenta o desejo pecaminoso. Perceba que Deus traz o maná, Deus transforma a água salgada em água doce, em água que eles pudessem consumir em Mara. E o que ocorre? Eles estão ainda com o pensamento desejando o quê? As comidas do Egito. Mas as comidas do Egito que eles tanto desejam não são alimentos dados a escravos. Mas a mentalidade de escravo fez com que eles pensassem dessa forma, dessa maneira. Muitas das vezes isso ocorre também com os seres humanos que já foram alcançados por Cristo, estão no ambiente de igreja, mas ainda desejam, ainda têm pensamentos de forma positiva de quando estavam ainda no Egito, de quando ainda estavam no mundo dominados, escravos de toda sorte de vícios. Nós observamos e aprendemos através desta lição que se nós estamos em Cristo, devemos pensar em Cristo e em tudo aquilo que está passando ou passa pelo filtro de Cristo. Também compreendemos o texto de Romanos 6 e 11 que diz: considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Ainda no verso 14, Paulo diz: o pecado não terá domínio sobre vós. Compreendemos que a liberdade é real, mas a adaptação exige que reaprenda a andar e viver como um homem livre. É dado um exemplo, imagina alguém que estava preso, passou muitos anos na prisão e agora ele está livre. E para ele se readaptar na sociedade é necessário ter uma certa notoriedade do que é ser livre agora. Imagina uma pessoa que passou 20, 30 anos preso e agora sai da prisão, sai da cadeia e ele tem que reaprender como estão as leis no país hoje, na cidade, as leis municipais, no estado. Como é agora a vida em sociedade? É uma readequação, readaptação. E isso ocorre também com aqueles que estavam antes presos no domínio do pecado e agora estão livres em Cristo Jesus. Por fim, o comentarista fala no terceiro tópico o ensino sobre os desejos em Tiago. Capítulo 1, verso 14 e 15 diz, ou trata justamente sobre esses desejos. Verso 14 de Tiago diz: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Esta palavra concupiscência é do grego epitomia, que significa maus desejos. É vontade de fazer o que é ruim, vontade de fazer o que é mal, aquilo que não há proveito, que não tem proveito algum. Essa epitomia, ela consegue dominar. E nós observamos que ela transforma o desejo legítimo em um desejo pecaminoso. A cobiça é a tentativa de satisfazer um desejo fora da vontade de Deus. Exemplo, comer é normal, glutonaria é pecado. Outro ponto, dormir é normal, porém a preguiça é pecado. O sexo no casamento é normal, mas ele fora do casamento é pecado. Perceba que essa epitomia ela consegue transformar um desejo legítimo em algo pecaminoso. É justamente o que o cristão deve fazer ao conhecer a Bíblia, é abortar esse processo. Porque a epitomia, a concupiscência, ela consegue transformar algo que é legítimo em pecado. Mas, para concluirmos, para finalizarmos, essa cobiça que Tiago aborda é um desejo interno. E, por ser interno, ele utiliza a expressão concebe ou engravida, que é justamente quando se tem essa junção, que é a cobiça
humana, que é um desejo mau interno, ao encontrar-se com a vontade humana, cobiça mais vontade humana, existe aqui ele diz conceber, ou engravida, ou engravidar, e nasce. Nasce o quê? Nasce justamente o filho desta união, que é o pecado. Concluímos a seguinte lição deste tema de hoje: vontade, o que move o ser humano. À luz da Bíblia, vimos que a tentação é um processo, e esse processo começa no pensamento e, por fim, através da ação, ele é executado. E que, se estamos em Cristo, nós devemos justamente ter forças, não nossas, mas através de Cristo, para conseguir vencer o pensamento mau, as epitomias que o mundo tem a nos ofertar, e assim o nome de Cristo ser glorificado. Espero que esta lição tenha atingido o objetivo, você tenha aprendido um pouco mais, uma porção da palavra de Deus, e seja útil para a tua vida e também para a sua caminhada cristã. Que Deus te abençoe cada vez mais. E, como de costume, eu quero convidar você a fechar seus olhos, curvar sua cabeça, para juntos fazermos uma oração concluindo esta lição bíblica de número 9. Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos por esta oportunidade. A todos aqueles que estão sendo alcançados através deste meio de comunicação, deste canal, que eles possam gozar, Pai, da tua bênção espiritual e material, que eles já possam ser alcançados pela bênção maior, que é a salvação das nossas almas. Senhor, nós queremos te apresentar todos que fazem este meio, esta comunicação chegar até os teus filhos e as tuas filhas, e te apresentar, Senhor, mais uma semana, que esta aula que seja ministrada nos sábados e nos domingos sejam de grande valia e de bênção para a vida de todos aqueles que participarem. Abençoa os alunos e também os professores, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Deus te abençoe e, querendo Deus, na próxima semana estaremos juntos trazendo a lição ou resumo da lição de número 10. Curta esse vídeo, compartilhe para que ele tenha um alcance maior sobre aqueles que estarão futuramente assistindo. Deus te abençoe. Pecador, escuta a voz do Senhor. Se estás cansado, ó, vem descansar. Vem, não te detenha sem nenhum temor. Andas desviado, longe do redil, deixa devagar e vem ao bom pastor.